Hello! Como vocês estão? Ô, coisa boa, olha quem tá de volta. Pois é. É, meu amor. Esse é o Namoraria uma Drag, meu podcast de Kit Kawakubo, e estamos de volta. Menina, já começo dizendo que assim, teremos algumas mudanças por aqui. Eu dei uma pausa no Namoraria uma Drag porque ele não tava na direção que eu queria, sabe? Eu queria várias coisas. E eu pensei em várias mudanças de formato, porque o formato atual, que tava rolando, atual, daí não é atual, né? Eu ia falar atual da época, daí já não é atual. Mas assim, o formato que tinha antes da Moraria uma Drag não tava me preenchendo do jeito que eu queria. E eu acho que pra um projeto ser legal pra vocês, precisa ser legal pra mim primeiro. Old, né? Ainda mais um projeto que acabou de começar. Tipo, a gente fez, sei lá, 8 episódios. E eu também não quero ficar muito falando sobre o que vai mudar, mas basicamente a gente falava muito sobre relacionamento e afetividades. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu queria poder ter um lugar que eu poderia conversar com vocês sobre vários assuntos. Porque é o tipo de conteúdo que eu consumo também, que eu sei que vocês querem também, sabe? Só conversar sobre coisas que estão acontecendo. E hoje a gente vai falar de corrida, inclusive, corrida das blogueiras, que a próxima temporada tá vindo aí. A gente vai falar um pouquinho de afetividade. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre algumas coisinhas que estão me incomodando e algumas coisas que eu tô amando muito. E acho que é isso, gente. Acho que a gente precisa de um espaço aqui, ó. Só nós, só nós. Ó, a primeira coisa que eu preciso falar tá rolando aí uma discussão, né, sobre algo que vocês estão vendo nesse momento. Alguém tem um palpite? Ah, é porque esse podcast agora tá sendo em vídeo também. Estou gravando em vídeo. Legal, né? Drags desmontadas fazendo trabalhos desmontadas. Que absurdo. Gente, começou essa discussão na internet. Porque a Bob e a Monet, que são duas participantes e vencedoras do Drag Race, né? Elas foram a um red carpet do novo filme da RuPaul, que já até saiu dos cinemas lá, tá tendo em alguns streamings, eu acho, no Brasil já, talvez, não sei, precisa assistir. Mas elas foram pra um red carpet desmontadas. E, meu, a galera ficou meio puta. Tipo assim, não, como que elas são drags e estão num red carpet desmontadas? E que é uma discussão muito maluca, né? Eu acho essa discussão maluca, já vou até explicar por quê. Mas antes de mais nada, quem cantou essa bola, assim, falou, ah, mas por que estão desmontadas? E deixou a discussão crescer, foi outra drag, que é a Luscious Massacre. A Luscious é uma drag muito bafo dos Estados Unidos. Ela é maquiadora, inclusive ela maquiava uma das três apresentadoras daquele programa We're Here, que tinha na HBO, que a Bob era uma das apresentadoras, inclusive. E a Luscious, gente, ela é muito talentosa, ela tem uns vídeos engraçados, ela cria conteúdo. E assim, cara, o que ela falou faz bastante sentido. Quando a Luscious falou sobre esse assunto, ela falou assim: pô, eu acho que elas deveriam ir montadas, porque a gente tá num momento político que a gente precisa, né? Que a gente precisa se montar e aparecer nos lugares montados como resistência política. Eu, ó, acredito super, não acho que é uma obrigação pra ninguém, mas eu entendo, daí é um ponto que eu entendo. Agora, quando isso bateu lá no X, né? No ex-Twitter, aí a coisa mudou de figura. E eu comecei a ver essa semana, principalmente, a gente tá na última semana de julho, eu comecei a ver. Última ou penúltima? Eu sou muito ruim com data, cara. Mas eu comecei a ver, assim, tweets muito maldosos sobre isso, sabe? Gente falando, ninguém quer saber quem são essas pessoas desmontadas. Ninguém tem interesse em quem são essas artistas desmontadas.
Eu acho muito triste pensar isso, porque eu sou drag, né? E a partir do momento que você olha pra mim e fala assim, você só tem relevância se você tiver com 10 quilos de maquiagem na cara e uma peruca, eu fico, não, peraí, peraí. Porque drag é minha expressão artística, né? E agora eu vou falar de mim pra poder falar do todo. Drag é minha expressão artística. Então, eu uso isso como uma maneira de potencializar o que eu acredito artisticamente. A partir do momento que isso vira uma máscara ou algo que eu olho como isso a drag é muito maior e melhor do que eu, a partir do momento que eu tô tendo esse olhar pra minha drag, essa relação não tá boa. Não pode ser assim. Lembro muito da Ícaro Kadoshi, que é uma drag super importante, né, para nossa cena nacional, dela falando que eu lembro que isso faz uns deve fazer uns 6 anos que eu ouvi ela falando disso. E foi bem a época que começou a rolar essa coisa meio de drag biscoiteira na internet. Tipo, drags que eram belíssimas de bofe, e aí postavam foto desmontada de biscoito. E ela falando assim, cara, é, levou muito tempo pra gente conseguir postar uma foto assim. Porque antigamente, se você se montava, você tentava não mostrar quem você era desmontada, porque você não queria que as pessoas soubessem que você era drag. Então a pessoa meio que vivia uma vida dupla, entendeu? Pra se relacionar e tudo mais. Assim, quando eu comecei, eu me montar vai fazer 12 anos. Quando eu comecei a me montar, gente, eu lembro das drags reclamarem muito disso, assim, de como era difícil você conseguir encontrar um parceiro, né? Quem namoraria uma drag se essa pessoa tivesse montada? Se soubesse que essa pessoa era drag? E essa coisa do preconceito, de masculinidade tóxica, aí teria que ter um episódio só para isso. Mas eu acho muito importante também você, como artista, chegar num momento que você se estabeleceu e você tá falando assim, ó, não, eu também quero aparecer desmontada, com o look que eu montei pra mim pra ir desmontada, sabe? Fico triste de pensar que em 2026 ainda tem gente que pensa que a gente tem que se esconder atrás da make. Não, meu amor, eu faço a montação pra potencializar, né? Pra entreter dentro da minha arte pro meu público, né? Pra gerar mais arte e entretenimento no mundo, não pra me esconder, não porque eu tenho vergonha de quem eu sou desmontado. Então, assim, ai, eu fico passada que a gente ainda tá nesses tópicos, entendeu? Isso é muito louco, porque você pensa que depois de tantos anos a gente não ia ter essas discussões ainda, mas tem, mas tem. E aí eu fiquei pensando assim, até, pô, mas, sei lá, uma atriz, né? Uma cantora. Ela tem uma persona, né? Ela tem essa. Ela também constrói uma faceta que é praticamente uma drag, né? Nessa parte visual. Ok. Mas a gente já viu a Gaga várias vezes ali sem hair e makeup, sem a produção. A gente já viu a Anitta sem a produção. Sabe? A gente já viu essas pessoas sem a produção. Cara, pelo amor de Deus, 2026 vai viver, bicho. Ai, vai viver. Nossa, é cada uma, gente. Cada uma, não dá pra acreditar, não. De verdade, eu fico assim, ó. Não, não é possível que a gente ainda tá nessa. Mas tamo. Tamo nessa, meu amor. Ah, é cada uma. Essa coisa mesmo que eu falo, né? Namoraria uma drag. Quando eu comecei a falar namoraria uma drag, isso há muito tempo, brincando, que daí no começo era assim, ah, você fica com drag, eu falava uma coisa mais assim.
na boate, sabe? Você chegava pra dar em cima de um bofe, e era por causa disso, porque as pessoas tinham mais vergonha de ficar com drag. Eu acho que tinha isso um pouco. Eu, particularmente, nunca passei por um problema assim, diretão, de um bofe. Ai, passei sim. Eu ia falar que. É porque assim, ó, nos meus relacionamentos mesmo, nunca foi um problema eu ser drag. Mas já teve bofe de Grindr, sabe? Bofe de aplicativo, ficou meio assim, ai, você é drag. Mas, gente, eu. Sabe por que que eu acho que não virou um grande problema pra mim? Porque eu penso assim, cara, essa pessoa é, não quer se relacionar comigo só porque eu sou drag. Por que que eu ia querer me relacionar com uma pessoa assim? Que não subiu esse degrau ainda, sabe? Que tem esse preconceito. Ah, por favor, né? Imagina. Mas é óbvio que eu tô falando na minha realidade aqui de São Paulo, sabe? É óbvio. Tô falando aqui, que é tipo, sei lá. Eu acho que tem lugares que são muito conservadores ainda. E a cabeça de todo mundo talvez seja diferente do entorno. Eu não sei, hoje em dia eu viajo bastante, né, como DJ. E assim, uma coisa que eu aprendi é: cada, cada pessoa tem uma realidade diferente, cada lugar vai ter uma realidade diferente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, ai, não, vai ter um rolê diferente, 50 rolês diferentes num sábado. Nem todo lugar é assim, gente. Às vezes a pessoa só tem uma festa pra ir naquele sábado. E a gente precisa entender isso também. Mas tô falando aqui do meu contexto, tá? E assim, quando eu penso nessa coisa do namoraria uma drag, é muito mais, gente, hoje, sobre se a pessoa estaria disposta a namorar essa drag aqui. Porque eu sei das minhas complexidades. Tô terapeutizada, tô sempre ali buscando me conhecer mais, né? Buscar novas perguntas, porque a terapia ela também não responde. A terapia ela te ajuda a construir novas perguntas, né? Isso é muito importante de entender. E tô aqui sempre buscando minhas novas perguntas. Dá trabalho, viu? Dá trabalho, mas faz parte do processo e é muito importante. Inclusive, falando dessa parte de afeto, né? Apesar do podcast agora não ser mais 100% sobre afetividade, sobre namoro. Gente, se vocês soubessem o quanto o podcast me ajudou a me entender esse ano. É, todo mundo sabe que ano passado eu tive uma experiência traumática e tudo mais, enfim. E aí, meu último relacionamento acabou de uma forma triste também. Então, esse ano, que foi um ano que eu ganhei o programa, comecei a viajar, minha vida mudou de uma maneira muito maluca, em todos os sentidos possíveis. Eu me propus a conhecer novas pessoas, né? E eu saí em muitos dates, assim. É, e conheci muitos bofs e tive muitas experiências, assim, né? E, cara, é muito louco, porque eu acho que o date, eu tava falando isso com um amigo, o date, às vezes, a gente pensa que o date, ele é feito pra você conhecer um pretendente, né? Mas muitas vezes o date não é pra conhecer o seu futuro namorado. O date é pra você entender o que você não gosta. É pra você se conhecer melhor. Então, por exemplo, você sai num date com uma pessoa às vezes, e aí no meio do date você percebe assim: cara, quando eu tinha uns 25 anos, eu toleraria esse comportamento, essa atitude. Hoje, com 30, eu não tolero mais. Eu não tenho mais essa paciência. Eu não quero mais lidar com isso. E talvez eu queira até beijar esse bofe. Mas eu não quero um segundo date. Ou talvez eu queira ser só amigo dele.
E eu acho que, por essa razão, é importante você ir experimentando. Ir saindo pra dates novos, ir conhecendo novas pessoas. É importante, assim. Eu tava saindo com uma pessoa, a gente saiu umas 3 vezes, assim. E, cara, é muito louco, porque eu gostei dele. Achei ele. Achei ele fofo e tal. Ele não era nem alguém que é o meu tipo, necessariamente. Mas eu gostei dele, eu achei ele divertido. E eu falei, vou aqui sair com ele mais umas vezes. Só que teve uma hora que eu realmente olhei e falei assim: se eu continuar saindo com essa pessoa que eu tô vendo que isso não vai se transformar numa relação, que eu tô vendo que eu realmente não sei se a gente. se a- Calma que eu vou chegar aí. Mas eu pensei, eu não sei se a gente tem atração um pelo outro necessariamente. Eu comecei a ficar meio pensando nisso. Aí eu falei assim, no terceiro date, eu olhei pra ele e falei, cara, vou ser bem sincero. Eu gosto de você, mas eu acho que a gente não sente tesão um pelo outro. E eu acho que se a gente continuar saindo dessa maneira mais romântica, tipo date, a gente vai perder a possibilidade de construir algo como amigos. E ele concordou, porque eu senti que ele também tava nessa, sabe? E é isso, agora a gente tá amigo. É uma pessoa que eu gosto. Eu acho ele legal. E não vou perder a admiração pela pessoa exatamente por isso, porque eu olhei e falei, isso não é pra mim. E eu acho que às vezes o date te mostra assim, a pessoa não é pra você, amor. Pode ser o bofe mais lindo do mundo, pode ser o bofe mais inteligente do mundo, às vezes não é pra você. Eu lembro muito de um menino que eu gostava uma época, logo que eu mudei pra São Paulo, porque eu morava em Guarulhos, né? Que é aqui do lado. A propósito, eu falei isso, que eu sou. Que eu não era de São Paulo, aí tem gente que pensa que eu era, tipo, do interior. Não, eu sou de Guarulhos, gente. É, tipo, 20 minutos aqui. Mas, quando eu mudei pra São Paulo, capital mesmo, eu lembro que teve um menino que. Ele não ria das minhas piadas. Ele não entendia meu humor. Como que eu namoro alguém assim, gente? E ele falou pra mim, ele me falou assim, cara, eu vou ser sincero, você meio que. Eu não entendo nem o seu humor, como que a gente vai criar uma relação? Eu falei, é verdade. É osso, é osso. Mas é o que é. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Nem sei porque eu tava falando disso, gente. Sabe que a gente tá na temporada de câncer, né? Ah, e hoje é o último dia da temporada de câncer. Amanhã começa Leão, felizmente. Porque amanhã eu vou gravar o Diva Depressão ao vivo. E vai eu e a Jordan. Tô animada pra gravar. Tô feliz que vai ser na temporada de Leão. Porque na temporada de câncer, gente, tô só devagando, tô meio maluca. É. Lembrei do que eu ia falar. Que eu vou nesse programa, né? E aí, uma coisa que. Toda vez que tem alguma coisa mais de ATV, eu lembro um pouco da minha experiência dentro do corrida. E, gente, é muito louco. Quando você tá gravando o programa, você não pensa no que o pessoal de fora vai falar. Quando você chega no hotel o primeiro dia, grava o primeiro episódio, você tá pensando nisso um pouco. Mas chega um momento que você tá tão imersa naquela experiência que você esquece que tem um mundo aqui fora, que as pessoas vão reagir. Você entende que pra você conseguir sobreviver dentro daquele game, você vai precisar seguir o que você acredita, e não o que você acha que as pessoas de fora vão gostar ou não vão gostar. Quando eu entrei no Corrida, vocês devem ter percebido, pra quem assistiu, e eu acho que a maioria que tá aqui assistiu, né? Vocês devem ter percebido que eu entrei muito pensando um pouco ainda no que as pessoas de fora, no que quem tava lá dentro, no que
os meus amigos, no que todo mundo ia achar, menos no que eu queria fazer. Certo? Foi muito assim. O primeiro e o segundo episódio. Eu tava muito preso na minha cabeça. E aí, quando eu volto no terceiro, eu já voltei diferente. É isso. Deu tudo certo, né? Ganhei, ó. Minha coroa tá ali. E aí eu fico vendo, cara, uns comentários. Uma galera, assim. Como que eu posso falar de outra maneira? Ratazanas. Me enchendo o saco em comentários. Às vezes você posta um vídeo de Labubu, fia. E vem alguém encher o saco porque você comprou a Labubu. Não, porque eu amo meus Labubus. Fiquei até arrependido, fiquei até mal. Mas assim, vem uma pessoa criticar. Eu fico pensando assim, gente. Vocês acham que vocês estão falando com quem? Essa galera que chega e comenta qualquer coisa em qualquer vídeo, sem nenhum tato. O que essa pessoa pensa? Ela pensa que a gente não vai ler e não vai responder? Meu amor, eu vou responder sim, viu? Ah, mas isso é coisa de desocupado. Não, meu amor. Tem vezes que eu tô ali no meu lazer, é o momento que eu tô paradinho, mexendo no meu celular. Vi seu comentário, vou responder. Ah, porque tem vezes que a gente se segura. A gente fala, não, não vou arranjar pra minha cabeça. Sabe aquela história de você quer ter paz ou quer ter razão? Ultimamente eu tô querendo ter razão, gente. Tô preferindo. Tô preferindo ter razão. Então, assim, me encheu o saco, eu vou responder. Umas coisas chatas, mas um pessoal assim. Meu filho, eu nunca te vi na vida. Tu não vai em uma discotecagem minha. Tu não comenta uma coisa boa em um vídeo meu. Tu não me dá um abraço pessoalmente na rua. Acha que tem o direito de comentar essa besteira por quê? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Você não pode sair comentando qualquer coisa. Você não pode sair falando o que você quer falar e achar que o outro não pode responder. Que o influenciador não vai te responder. Ah, porque o trabalho dele é que a pessoa pública. Aqui, ó. Ah, faça-me o favor. Não, jamais, meu amor, jamais. Jamais deixaria isso acontecer. Jamais. Eu acho que essa é uma dica aí pra quem entrar pra essa próxima temporada do Corrida, a propósito. Faça o que você tiver vontade. Faça o que está dentro aí do seu coração, o que você acredita, certo? Faça o que você faz o que você vai se orgulhar daqui a um tempo. Tem uma coisa que eu amo na minha participação que é toda vez que eu vejo alguma coisa que passou, etc, eu me orgulho. Porque até as coisas que eu fiz cagada dentro do programa, no próprio programa eu já olhei e falei: fiz cagada, me arrependo. Faz uma caminhada que você vai se orgulhar, sabe? E você, não as outras pessoas. Nem quem não gosta de você, nem quem gosta, você. Porque você fazendo o que você vai se orgulhar, você já vai atrair automaticamente as pessoas que gostam de você. Depois, a minha experiência do corrida também mostrou, assim, tem muita gente que você não fazia ideia, que torcia muito por você, que se torna muito parceira, sabe? E tem gente que você jurava que torcia muito por você e você percebe que a partir do momento que você começa a ter visibilidade, começa a fazer coisas legais, essa pessoa vira as costas. Parece que ela fica mal, que você tá bem, de verdade, gente. Tem pessoas que eu jurava que eram minhas amigas, a partir do momento que eu comecei a ter alguma relevância, alguma visibilidade, tô colocando entre muitas aspas, que eu não gosto muito dessas palavras, mas vocês entenderam. A partir do momento que você começa a ganhar mais notoriedade, as pessoas ficam, parece que elas dão uma surtada, assim, elas ficam putas que você tá se dando bem. É muito louco isso, gente. Mas as pessoas são assim. Então, assim, ó, já se preparem. E, ó, tô recebendo um monte de mensagem, gente, de gente falando assim.
Meu, o que que eu faço para os meninos verem meu vídeo? Pelo amor de Deus, os meninos precisam ver meu vídeo. Gente, os meninos veem todos os vídeos. O Diva Depressão vê todos os vídeos. Tá? Eu não tenho esse poder de escolher uma inscrição. Ninguém que entrou no Corrida, gente, entrou por indicação. A propósito, tinha esse rumor, né, que eu era amiga do Diva Depressão, que eu já tinha trabalhado pro Diva Depressão. Gente, eu nunca trabalhei com o Diva Depressão. Eu tinha encontrado os meninos no meio de evento, assim, na roda, mas eu não conhecia eles pessoalmente. Ah, mas você encontrou eles em evento no meio de roda. Gente, vocês já foram em evento de influenciador, de drag? Eu já ia nesses eventos. Porque eu já era influenciadora, né? Eu era pequenininha, mas eu ia nesses eventos. Evento de drag, eu ia também, porque eu sempre trabalhei aqui em São Paulo. Então, assim, todas as drags que moram em São Paulo, por exemplo, que já foram num lançamento de um Drag Race, viram os meninos lá. Sabe? Eu não era amiga dos meninos. E o que eu preciso dizer é essa ideia de que se o seu vídeo for o que tiver mais react, tiver mais views, você vai entrar no programa, gente, não. Não é assim. Não, mas tal pessoa, porque o vídeo era bom. Escuta, porque o vídeo e a entrevista foi legal. Não tem nada a ver com aparecer em muito react ou seu vídeo ter muito view, gente. Eu acho que o legal de você aparecer em muitos reacts ou seu vídeo ganhar muita visibilidade é que você consegue mais público. E você vai ter. Se você entrar, você já entra com mais torcida. Mas assim, por exemplo, o meu vídeo. Cara, eu acho que umas. Eu acho que uns 5 streamers reagiram. Esse último que eu fiz, né? Porque eu me inscrevi 3 vezes no corrida. O último que eu fiz foi o que teve mais visibilidade mesmo, porque eu já tinha mais seguidores também. Mas eu lembro que, por exemplo, quem foi? Eu acho que a Jenny chegou a reagir ao meu vídeo. Não. A Daiane reagiu ao meu vídeo, eu acho. Mas, tipo assim, gente, a quem reagia ao meu vídeo. Todo mundo. O meu vídeo apareceu, tipo, sempre tem assim, ai, react das inscrições, parte um, parte 2. O meu sempre aparecia nas últimas partes. Teve gente que fez react do meu vídeo, eu já tava, sei lá, pra sair pra gravação, coisa assim, sabe? Então. Meu vídeo não teve tantas views também na época. Agora deve estar com mais, não chequei. Mas não fiquem achando que é isso que vai fazer vocês entrarem, gente. Não é, não é. O que vai fazer você entrar no Corrida das Blogueiras é você conseguir se mostrar, se abrir no seu vídeo e, para quem passar para a segunda fase na entrevista. E tem uma coisa muito importante também, que a gente não leva em consideração, que é você fazer sentido com o elenco todo da temporada. Porque montar um elenco é um quebra-cabeça, sabe? Então, tem gente muito boa que a gente vai ver a inscrição agora que não vai entrar nessa temporada. E não é necessariamente porque o vídeo tava ruim ou porque a entrevista tava ruim. Talvez seja porque aquela pecinha, aquela pessoa não encaixa com o resto do elenco que eles já estão planejando. Mas aí uma coisa eu posso falar, por isso que eu acho uma boa. E isso eu acho que realmente funciona. Isso em vários realities. Tenta mandar sua inscrição quanto antes, assim. Porque é isso, é muito esse quebra-cabeça, né? E talvez, na minha cabeça, se eles estão vendo a sua inscrição mais no começo, talvez isso te ajude mais. Eu não sei, mas ó, isso foi uma coisa que eu fiz diferente nessa minha terceira inscrição. Eu enviei bem no começo, assim. Tipo, sei lá, começou na quarta as inscrições, eu acho que no sábado eu já tava mandando, sabe? Foi muito rápido. E a Giovana.
foi a primeira a mandar. Mas, por exemplo, a Milena foi, tipo, uma das últimas. Ela mandou no último dia, na última hora. Vai entender, gente. Então, assim, ó. Faz uma boa inscrição. Faz uma inscrição que você vai ter orgulho. Que você vai gostar. Foca nisso, mulher. Foca nisso. Foca nisso. Tá bom? Ah, ó, sobre os casos, né, de... No Namoraria uma Drag, a gente sempre recebeu casos de ouvintes. Casos de relacionamento. Pra, pra poder aconselhar, dar dicas. Pode mandar, tá? A DM continua aberta pra isso. Mandem, tá? Lembrando que é só maior de idade. Nossa, como meu dedo tá torto. Ah, não. Gente, era só porque eu deixei ele torto. Ah, eu sou muito hipocondríaco, meu Deus. Mas, ó, mandem casos. Eu quero ter novos quadros aqui, mas eu quero que semanalmente a gente sempre tenha um encontrinho aqui, ó, em casa, pode ser? Já que a gente tá muito tempo sem gravar, estamos voltando agora, ó, dá uma nota alta pro podcast na plataforma de áudio, se você estiver ouvindo em áudio, né? E se você estiver assistindo pelo YouTube, aí você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal também, tá? E tem o Insta desse podcast, que é @namoraria_uma_drag. Daí você vai mandar o seu caso por lá. A propósito, eu falei dos casos, é por lá que você vai mandar o podcast. Por lá que você vai mandar o caso. Tô falando tudo errado, meu Deus. Eu amei. Você amou? Beijo.